Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Maicon, nós estamos aqui na Estação Experimental de Bento Quirino, unidade de conservação da Fundação Florestal, conhecida popularmente como Horto Florestal. Nós estamos gravando esse vídeo para o Dia Mundial das Florestas, 21 de março, né Carol? Exatamente. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, estou aqui para falar também com o Maicon sobre as florestas, dando continuidade ao vídeo que nós fizemos um pouco sobre as árvores, né, no vídeo anterior. E tem tudo a ver, as florestas, né, é um maciço, é um conjunto de árvores, então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Exatamente, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre floresta, primeiramente de árvores, sobre a floresta, como ela é importante para o meio ambiente, para a nossa vida, né? Também nós vamos falar um pouquinho sobre o cerrado e floresta exótica, biodiversidade. Então vamos fazer esse bate-papo, né Carol? Uhum. Vamos começar então pelas árvores, né? O que a gente viu no vídeo anterior, fazendo uma retrospectiva? O que é uma árvore? Então pessoal, fazendo um gancho, né, vamos capitular lá do outro vídeo. A árvore basicamente, né, tem toda uma importância, desde as suas folhas, os seus galhos mais alongados. Ela vai servir para amortecer a queda, né, da chuva, para não cair com tudo no solo e causar aí alguma erosão ou deixar o solo mais compactado. Então ela vai servir para fazer esse amortecimento, tipo, vai cair com mais calma no solo, né, com mais cuidado. O tronco também vai servir para percorrer a água, tanto externa como interna também. Ele é responsável para levar a água, né, e os nutrientes para as copas das árvores, e as raízes, que também vai realizar a infiltração da água no solo e vai ser responsável aí por estar realizando a recarga do aquífero, que nós falamos até no vídeo 2 também. Então é toda essa importância da árvore. É bom dizer que tem vários tipos de árvores, vocês já viram, tem árvores grandes, tem árvores maiores e árvores menores. Em uma floresta vai ter as árvores maiores, que são as mais velhas, que são as clímax, que são aquelas que gostam do sol. São árvores que a copa, para desenvolver, precisa do sol. Aí tem as árvores intermediárias, que são aquelas que se adaptam melhor na falta de uma luz direta. Então a copa das árvores maiores vai formar uma sombra, permitindo que ela se desenvolva. E aí embaixo tem as espécies pioneiras, que são aquelas menorzinhas que estão nascendo e que se adaptam melhor rasteira, assim, mais próximas ao chão. Exatamente. Então a importância da árvore, como a Carol falou. A árvore é importante também porque ela é fonte de alimento e fonte de energia. Carvão mineral, carvão vegetal, alguns produtos, algumas substâncias podem ser extraídas delas para a fabricação de remédios, de insumos. Então, tanto para a alimentação nossa e dos animais, a árvore também ela contribui. Você falou também, Carol, a respeito que a copa diminui a velocidade da chuva e impede que essa camada mais fértil do solo vá embora, né? Exatamente, as raízes seguram esse solo, evitando a erosão. Então, assim, agora você imagina um conjunto de árvores, né, inúmeras árvores, e o que nós denominamos aí de floresta, né? A importância de uma floresta para o meio ambiente, para a nossa vida. Bom, a gente pôde perceber que a gente estava caminhando e quando a gente adentrou a floresta aqui, a temperatura é menor. Então ela regula a temperatura, a árvore ela regula a temperatura, então assim, alguns dizem que até equivale a 5 ar-condicionados, né? Sim. E, então, assim, ela é muito importante para a regulação da temperatura, fornecimento de alimento para animais e também como abrigo de várias espécies de animais, né? A característica importante das florestas, além dela preservar o solo, é que toda a matéria orgânica que cai vai para o solo, é feita decomposição através de alguns... Dá pra ver aqui, né? Exatamente. Através de micro-organismos e tal. E essa matéria que cai, que são as folhas e frutos,
será processado e volta para o solo, vai para o solo em forma de nutrientes. Esses nutrientes são capturados pelas raízes, vamos dizer assim, e levados de volta para a planta, folha e cá. Então, assim, tem toda uma harmonia na floresta, né? Exatamente. Nós estamos aqui num bioma predominantemente que é o cerrado, né? O cerrado é predominante na nossa região, apesar de ter alguns resquícios de Mata Atlântica, mas a predominância é de cerrado. Qual que é a questão do cerrado? Nossa, o cerrado é uma coisa maravilhosa, né, pessoal? Uhum. É um dos biomas que que a gente mais gosta. Exatamente. E é uma coisa que dá para trazer vocês e mostrar de fato como é. Porque para não ficar só na teoria e você ficar imaginando, às vezes imaginar uma coisa errada, então, por isso que a gente está aqui numa árvore de cerrado, dá para explicar certinho. O que vocês acham? Geralmente o cerrado vocês veem que ele tem um aspecto às vezes seco, né, Maicon? Às vezes acha que tá... As árvores tortuosas, baixas. E aí você fala, nossa, mas essa árvore de cerrado é tão pequena, ela não deve fazer tanta diferença, né? Exato, mas faz. Você tem uma ideia, Carol, a árvore do cerrado em comparação à árvore da região amazônica, da floresta amazônica. Então, assim, as árvores da floresta amazônica, ela tem um tronco e uma grande copa. Sim. E raízes ela é curtas. Grande para fora. Exatamente. E para dentro, raízes curtas. A gente fala que o cerrado é a Amazônia invertida, né? Porque as raízes são maiores e as copas menores, né? E ela que é responsável, a maior responsável pela recarga do aquífero, por causa disso, né, Maicon? Das raízes dela serem profundas, Exatamente. serem grandes. E ela faz a parte... como ela pega o estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, o centro do país, ela faz a transição, né, entre a floresta amazônica, a caatinga, os pampas, a floresta da Mata Atlântica. Então ela está ali naquele meio, né, fazendo esses corredores, né? Sim. Ela é importante na questão da biodiversidade. O que é biodiversidade? Bio é vida, diversidade é variedade. Então, assim, ele é um dos biomas mais ricos do planeta. Ela é comparada, o aspecto dela é como a savana africana. Então, assim, são árvores tortas, baixas, tal. A casca das árvores são grossas, o que durante o período de seca, quando acontece os incêndios florestais, ela tem uma maior resistência. Embaixo as raízes são profundas também, com algumas... as sementes também são duras. Então, sim, tudo isso evita que a floresta seja destruída por um incêndio, já que em épocas secas, né, é bem fácil ter esse tipo de... Por isso que é feita uma regeneração mais rápida, né? E é por isso que às vezes a gente vê a árvore em um incêndio e fala, nossa, pegou fogo, morreu. E não, o cerrado tem essa capacidade, essa árvore tem essa casca resiliência, né? Essa resistência. E é por isso que ela é tortuosa também, né, Maicon? Por causa disso. O fogo, às vezes, né, queima de um lado e ela tem a capacidade de se regenerar e começar a crescer galho de outro. Então ela vai procurando a vida e ela vai se distorcendo, procurando até ela se regenerar e ficar viva novamente. Então exatamente. Por isso que é... Agora, o fogo não deve ser causado, deve ser evitado e não deve ser causado por ação antrópica, ou seja, a ação do homem deve ser algo natural. Até porque algumas sementes e algumas espécies do cerrado necessitam do fogo. Para quebra de dormência. Exatamente. De algumas sementes. E o que é a dormência? É aquela dureza da semente, né? Exatamente. Algumas sementes a gente tem que raspar, algumas e outras até com martelo você não consegue abrir. Gente. Exatamente, para ela poder germinar, crescer e virar um arbusto, uma árvore e tal. Então, Carol, assim, falando de uma maneira bem rápida, a floresta, ela é importante, ela fornece madeira, ela fornece carvão, ela fornece substâncias para a produção de
de medicamentos, frutos, alimentação nossa e dos animais, e principalmente com o ciclo da água. O que acontece aí, que nós falamos no vídeo, num dos vídeos aí? Então, pessoal, imagina uma árvore, imagina um maciço, né? Um renque de árvores. Imagina o tanto que ele não contribui, o tanto de água, o ciclo hidrológico, por exemplo, vocês viram, ela cai e volta. Ela cai pela precipitação, pela chuva. E como que ela volta? Pelas árvores, pelos rios, pelos oceanos, pela transpiração de animais, dos vegetais. Exatamente. Quando ocorre a fotossíntese na folha delas, o que acontece? Por isso que ela regula a temperatura, ela pega muito da luz solar, do calor, para poder fazer a sua fotossíntese, né? E aí ela pega milhares e milhares de litros de água, Carol, e joga para a atmosfera. É por isso que assim, a árvore ela é muito importante. É o que a gente chama de evapotranspiração. Então, as raízes, o tronco, a copa das árvores pega toda essa água, joga para a atmosfera. Essa água, essa evaporação vai até as regiões mais altas, se condensa e volta em forma de chuva. É por isso que a floresta amazônica é muito importante para a regulação da chuva a nível nacional. Nós até falamos, e eu gostaria que o professor de vocês passasse, né, a respeito dos rios voadores. A floresta amazônica, assim como as demais, milhares e milhares de quantidade de água que vai para cima, né, e aí se condensa e volta em forma de chuva. E nós temos o privilégio de ter a maior floresta do mundo aqui no Brasil, né, Maicon? A maior parte da floresta amazônica está do nosso lado, né? Cerca de 60% dela está aqui dentro. E ela é super importante. Imagina a quantidade de animais que existe lá, a quantidade que ainda nem foram descobertos, a quantidade de pessoas que depende daquele, às vezes, né, de uma cultura, de tirar o seu sustento em muitos biomas, Carol, as pessoas tiram folhas, algumas sementes, frutos, e isso é o sustento delas. Sim. Por exemplo, na região, vamos falando de Cerrado, na região de Goiás, o piqui, ou pequi, é muito importante, tanto para a cultura local, quanto para a alimentação, para o sustento, para a venda. Para subsistência, para toda uma renda também. Então tem tudo esse, não é apenas o ambiente, né, o meio ambiente, mas é o social e é o financeiro também, porque não tem como também você só querer ser ambiental e ser ecológico. Tem essa parte econômica que tem que movimentar e a parte social também. Usar de forma responsável, né? Exatamente. E nós também podemos falar, o Brasil ele tem 6 biomas, entre eles, vamos lá, me ajuda, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampas e Caatinga. Não, nós já falamos. Caatinga. Mata Atlântica, Cerrado, Pampa, Caatinga e... Tá faltando mais um, Carol. Lembra aí. Mata Atlântica. Nós vamos lembrar. Agora, o que é muito importante a gente falar é sobre a nossa biodiversidade. Savana. Não, na savana não. A Carol vai lembrando aqui... Posso pegar a colinha? Pode pegar a colinha. Então, o que a gente vai falar sobre a biodiversidade. As florestas brasileiras são as mais biodiversas, ou, se a gente pode usar esse termo. O que significa? Grande quantidade de variedade, tanto de fauna quanto de flora. Flora a gente fala os vegetais e fauna, animais. Então, assim, nós estamos aqui numa floresta de cerrado. Nós vamos mover a câmera aqui, nós vamos ver uma floresta de pinos. A estação experimental aqui, ela tem essa produção de floresta de pinos, né? Em algumas unidades, Carol, do antigo Instituto Florestal se fazia pesquisas genéticas e tal. E nós vamos fazer essa comparação da nossa floresta, dessa biodiversidade que nós estamos tendo aqui, esses vários tipos de árvores, toda essa vida, com relação à biodiversidade de uma floresta característica por exemplo, da Europa,
Austrália, Canadá, Estados Unidos, né? Porque é isso, né? A nativa e a exótica. Ó, peguei aqui a colinha, pessoal. Vamos lá. Verdade. Amazônia, Isso. Mata Atlântica, Cerrado, que é o que nós estamos aqui, Caatinga, Pampa e o Pantanal. Pantanal, é isso aí. Bom, pessoal, eu vou mover aqui a câmera para vocês darem uma olhadinha De como na é. nossa biodiversidade e depois a gente já vai ver aqui a questão da biodiversidade em relação à floresta exótica. Michael, mostra, vê se tem como mostrar a casca para eles. Vamos ver esse aqui. Acho que dá para ver. Aqui, ó, a casca, Porque aqui tá galera. mais perto aqui, pessoal. A casca, ó, vocês conseguem ver, é grossa. Então vocês conseguem Exatamente. identificar bem fácil o cerrado, que tem essa casca grossa. Pessoal. Exatamente. E aqui, galerinha, ó, vamos lá. Nós estamos numa plantação de pinos. É um pouco característico das florestas do hemisfério norte, Europa, Ásia. Então essa daqui é uma floresta de pinos, né, Carol? Isso. Então assim, você vê que em comparação à nossa floresta, não tem tanta biodiversidade. Então se você for estudar, você vai ver que a maior parte, as florestas mais ricas são as florestas tropicais. E o Brasil, como é um país tropical, tem grande quantidade de biodiversidade, né? Isso. Exatamente. Imagina, aqui nós somos muito ricos, né, Michael? Sim. Devido a ter todos esses nichos, todos esses biomas. Imagina o tanto de espécies, o tanto de árvores, são muitas espécies. Então, quando você tem uma diversidade de árvores, consequentemente você vai ter uma diversidade de animais. Exatamente. Quando você tem algo assim, tudo muito igual, não vai facilitar, né? Não vai promover tantas espécies assim. Exatamente. Vai ser mais características desse... E até a questão tipo de de pragas vegetação. e doenças, né? Quando você tem uma biodiversidade maior, é difícil uma praga passar acabar com toda a floresta. outra. Diferente de uma floresta que é tudo igual, tem principalmente pouca se vindo das mesmas biodiversidade. sementes, assim, do banco genético, uma vai afetar a outra. Exatamente. É a mesma coisa que árvore em arborização urbana. Se você ficar plantando tudo igual, seguida da outra, quando der um BO em um problema, as outras também, consequentemente, vão dar. Exatamente. Por isso que é a importância da biodiversidade, né? Exatamente.